Bom dia, pessoal. Então, como falo anteriormente, hoje a gente vai ver a segunda parte de estequiometria. Então, o que será visto? Hoje será visto as leis ponderais, as leis volumétricas e os cálculos estequiométricos. Bom, e por que a gente está estudando isso, né? Algo que parece tão distante de nós, algo que parece que é só números e cálculos. Porque em qualquer indústria que a gente vá ou laboratório, esses cálculos são feitos para saber a quantidade de reagente que a gente vai usar numa reação. Assim a gente evita de ter perda de reagente, né? Que vai ser o excesso. Logo, se a gente evita isso, a gente tem um menor custo. Então, ainda ficou um pouco longe, não quero trabalhar numa indústria, nunca vou chegar perto de um laboratório na minha vida. Na cozinha, quando a gente vai fazer qualquer receita, a gente precisa de uma proporção. Por exemplo, no bolo, a gente precisa de uma proporção. Para temperar uma carne, a gente precisa de uma proporção. Ah, 1 quilo de carne vai precisar de 20 gramas de sal. Não sei, a gente vai precisar de uma proporção. Muita gente não faz esse cálculo no papel, a gente faz mentalmente, mas também é cálculo estequiométrico. Então, a base da estequiometria são as leis ponderais e as leis volumétricas. O que são as leis ponderais? São aquelas, então, que relacionam matematicamente as massas das substâncias presentes nas reações. Então, são a lei de conservação da massa e a lei das proporções. E as leis volumétricas, o que são? São aquelas que são referentes aos volumes dos gases que participam de uma reação química e complementam as leis ponderais. Eu vou aprofundar um pouquinho mais o que é cada lei. A lei da conservação das massas, então. O que fala? Fala que num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa de todos os produtos. Portanto, a massa da reação é igual a, no exemplo dado, 2H2 mais O2 produzindo duas águas, a massa de H2 mais a massa de O2 envolvida na reação vai ser igual à massa de água que foi produzida. Então, na natureza, nada se cria e nada se perde, apenas tudo se transforma. Então, existe uma conservação de massa, que é diferente de conservação de mols. O número de mols muda, tanto que a gente vai ver que tem 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Ou seja, 2 de hidrogênio mais 1 de oxigênio teria que ser 3 de água, mas não é. Portanto, a única coisa que se conserva é a massa e não o número de mols. Bom, então, a lei das proporções constantes. O que ela diz? Que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Por exemplo, na formação da água, a gente deve combinar o hidrogênio e o oxigênio na proporção de 1:8 em massa. Por quê? A gente tem 2 gramas de hidrogênio, né, reagindo com 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água. Porque a soma da massa dos reagentes tem que dar a massa dos produtos, né? Ou seja, 18. Para saber a proporção, tu tem 2 para 16 para 18. A gente pode dividir por 2, né? Que vai ficar um número inteiro e menor. Então vai ser dividido por 2 a proporção de 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio e para 9 de água. Se eu quiser fazer uma experiência com 10 gramas de hidrogênio, então a gente vai ter que ter 80 gramas de oxigênio e vamos produzir 90 gramas de água. E assim com qualquer massa. Daí a experiência LB diz que se eu quiser tiver 5 gramas de hidrogênio, vão ser necessários 40 gramas de oxigênio. Porque 5 vezes 8, 40, né? E 45 gramas de água. Porque 9 vezes 5, que é a proporção que foi falada, dá 45. Então, o que foi possível concluir e que vocês têm que levar com vocês para fazer os cálculos? É que há conservação de massa, mas não há conservação de mols. O que são os mols? São esses numerozinhos que ficam aqui na frente. Vou pegar aqui e desenhar para vocês. São esses números aqui, ó, que ficam aqui na frente. Esse é o número de mols. Não há conservação. A única coisa que há conservação é a massa. A massa é aquela que a gente vai pegar da tabela periódica e somar no SO2, depois a gente vai pegar da tabela periódica e ver do O2 e do SO3. Aí vai haver uma conservação de massa. Então é isso que eu preciso saber. Bom, então ainda temos a lei de combinação de volumes, né, que faltou a gente comentar. O que diz essa lei? Que nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Vamos voltar então para o exemplo da água, onde
2 volumes de hidrogênio mais 1 volume de oxigênio produzem 2 volumes de água. Então, existe uma proporção, né, de 2 para 1 para 2. Isso levou, então, Avogadro a uma conclusão importante, a de que volumes iguais de gases, não importa o gás que seja, qualquer um, desde que eles estejam na mesma temperatura e pressão, possuem a mesma quantidade de moléculas. Bom, depois de todas essas informações, vamos ver o que isso quer dizer na prática. Aqui tem uma reação de combustão, então, do C2H6O, que vai reagir com oxigênio, produzindo CO2 e água. Pelos números que tem na frente, a gente consegue descobrir o número de mols, né? Então, a gente tem 1 mol de C2H6 mais 3 mols de O2, produzindo 2 mols de CO2 mais 3 mols de água. Aqui a gente percebe que não existe uma conservação de mols, né? Porque a gente tem 4 mols nos reagentes e 5 mols nos produtos. Vamos para a massa. A massa, então, a gente pegou da tabela periódica, né? E viu que 1 mol vezes 46 gramas, que é da tabela periódica, a gente tem 46 gramas, então, de C2H6O. A gente não tem 1 mol apenas de O2, a gente tem 3 mols. Portanto, a gente vai ter que multiplicar a massa da tabela periódica por 3, certo? Que é o número de mols. A mesma coisa com o CO2. A gente vai ter que multiplicar a massa que a gente achou da tabela periódica por 2, porque a gente tem 2 mols. E, consequentemente, na água também, a gente tem 18 gramas de água pela tabela periódica, vezes 3, porque é o número de mols da reação. A gente vai perceber que, somando a massa dos reagentes, vai ser igual à massa dos produtos. As moléculas, então, que é o número de Avogadro, né, que é 6 vezes 10 a 23. Mesma coisa, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. 3 mols vão ter 3 vezes esse valor, que vai ser o valor de moléculas do oxigênio, que vai produzir 2 mols, então 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, e vai produzir 3 mols, ou seja, 3 vezes 6,0 vezes 10 a 23, de água. Portanto, a gente sempre tem que multiplicar a massa encontrada na tabela periódica, as moléculas, que são 6 vezes 10 a 23, ou o volume, que a gente vai ver agora, que é 22,4 litros, pelo número de mols que está na reação. Lembrando, volume é só para gases. Portanto, C2H6O, que tem ali entre parênteses L, que representa o líquido, é um líquido, não tem volume. Mesma coisa com a água dos produtos, né? Não tem volume porque é um líquido. Então, os únicos dois que têm volume é o oxigênio e o gás carbônico, que são gasosos, que a gente pode ver ali na fórmula, né, que tem entre parênteses um G de gás. Então, a gente vai multiplicar o número de mols de cada um por 22,4. Bom, então umas regrinhas, ou melhor, dicas para resolver os problemas envolvendo o cálculo estequiométrico. Primeiro, a gente vai ter que balancear a equação. Se a gente não balancear, não vai funcionar, porque é através do balanceamento que a gente vai descobrir quantos mols tem cada molécula. E depois a gente vai utilizar a regra de 3, então, para calcular. Que nem já fazia com as grandezas químicas, que a gente pegava 1 mol tem tantas gramas, se tiver 3 mols, quantas gramas vão ter? É a mesma ideia, essa regra de 3, só que agora vão ser entre moléculas diferentes. Então, o primeiro exemplo vai ser quantidade de matéria versus quantidade de matéria. Quer dizer que dos dois lados da regra de 3, a gente vai estar falando sobre mol. Então, qual quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear a equação. Então, lembrando daquela dica, macho, começamos pelos metais, depois ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Percebemos que não temos nenhum metal na reação, nenhum ametal também, então carbono. 2 carbonos de um lado, 2 carbonos de outro. Então, primeiro a gente vai marcar o 1 aqui, para fixar, e vai descobrir que aqui vai ser 2. Perfeito, carbono ajustado. Hidrogênio agora. 6 hidrogênios desse lado, portanto, que número vezes 2 dá 6? 3, né? Mais um ajustado. Agora vamos para o oxigênio. Quantos oxigênios nós temos? Temos um aqui, mais 2 vezes 3, 6. Então, nós temos 7 oxigênios, né? Desse lado aqui, quantos nós temos? 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7 oxigênios também. Então, balanceado também, né? Agora, vamos para a regra G3.
Primeira linha, tudo que nós sabemos. Nós sabemos que temos 1 mol de C2H6O, porque é o que diz aqui, né? Que produzem 2 mols de CO2, que é o que está escrito aqui pela reação. Então, a primeira linha é isso que nós já sabemos. A segunda linha vai ser o quê? A incógnita e o que ele dá no problema. Ele dá que tem 12 mols de gás carbônico. Então, a gente vai botar o 12 embaixo do 2. E a incógnita X embaixo do álcool etílico, que é a pergunta dele, quantos mols vão ser? Resolvendo a regrinha de 3, vamos saber que é 6 mols de C2H6O.